Bom dia, meus irmãos. Mais um final de semana que chega pra gente. Graças a Deus estamos aqui, né? Com a permissão dele. E vamos lá com o nosso compromisso diário. Nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos de hoje. Nossos grãozinhos no caminho. O Evangelho traz pra gente hoje o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele deve se fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Muito bem. Vocês vão ver que as duas leituras de hoje, tanto a do Livro dos Espíritos quanto a lição do Evangelho, falam sobre a inteligência. A inteligência. A inteligência Deus dá para a gente com a condição da gente usar ela bem. E para que nós possamos levar aos nossos irmãos que ainda não estão nas mesmas condições nossas, né, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do que nós podemos fazer usando esse dom, essa virtude que Deus deu para a gente, que é a inteligência. Vamos saber usá-la para fazer o nosso próprio crescimento e o crescimento daqueles que estão perto da gente. Se a gente souber usar isso, essa inteligência que a gente tem, a gente vai viver num mundo melhor, com certeza. Vai viver num mundo melhor. Porque nós vamos estar utilizando a ferramenta certa que o Pai deu para a gente fazer o nosso plantio e a nossa colheita. Entenderam? Nós temos que pegar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu e levar aquele que ainda não tem essa condição de ter aprendido alguma coisa a mais, além do que aquela vidinha que leva. Né? Aquele que está com o tapa-olhos virado só para um lado. Nós temos que abrir esse tapa-olhos dele, esse leque, com a nossa inteligência usada a serviço do amor, a serviço do bem, para fazer o plantio de sementes boas e colher os frutos desse plantio. Tá certo? Vamos saber usar o dom que Deus nos deu, porque se a gente não souber usar esse dom, a gente pode ter retirado isso, a gente pode ter isto retirado da gente, né? Essa oportunidade. A inteligência, ela permanece, sabe? Ela não é retirada. Tudo que a gente aprende aqui hoje fica gravado na nossa memória espiritual. Só que o que acontece? Nós não vamos ter oportunidade
de usá-la numa próxima encarnação. Por quê? Desculpem, porque nossas provas nós vamos passar usando essa inteligência, mas às vezes nós vamos ter recurso físico para isso. Nós vamos vir num corpo que não nos permitirá, né, usar a inteligência que nós temos. Nós vamos vir numa situação em que não será permitido, não será concedido o benefício de usar esse instrumento que Deus dá, que é a inteligência. Nós vamos tê-la. Vamos tê-la e vamos saber que temos, mas não vamos ter condições de usá-la. E isso vai ser o sofrimento na próxima, para quem não souber usar essa inteligência que é dada agora, para poder praticar o amor ao próximo, a caridade, né? Então vamos saber utilizar o instrumento que Deus está dando a gente nessa oportunidade de reencarnação, para que numa próxima reencarnação a gente possa voltar com a mesma inteligência, adquirir mais conhecimento, certo? E saber e poder usar essa inteligência em nosso benefício, em benefício de nosso próximo, né? Vamos ser inteligentes, vamos ser racionais. Vamos ser racionais. A questão de hoje do Livro dos Espíritos é do capítulo 4, pluralidade das existências ainda, né? Encarnação nos diferentes mundos. A questão 180. Passando desse mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Tá vendo? Tá ligado. Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Olha para vocês verem, né? A lição nos fala a mesma coisa. A inteligência vai permanecer sempre. Só que nós vamos ter condições de usá-la, manifestar essa inteligência, dependendo da nossa superioridade espiritual, moral, né? E do corpo, da condição do corpo que a gente tomar numa próxima encarnação. Então vamos aproveitar que nós temos agora um corpo perfeito, né? Graças ao Pai. Vamos aproveitar que nós temos essa oportunidade da inteligência doada pelo Pai e vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática a lei maior, a lei de amor, a lei da caridade. Vamos tirar nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vaidade do coração. Vamos vestir a roupa da humildade e vamos trabalhar no amor. Assim, né, nós só vamos ganhar. Nós só vamos ganhar. A providência nunca vai nos faltar. Tá bom? Um ótimo final de semana para todos nós, com muita luz, com muito discernimento, que é um final de semana muito importante para o Brasil e para o mundo, não é só para o Brasil, né? Então vamos pensar muito bem o que nós queremos para o nosso país, né? Vamos lá, e confiando que a espiritualidade está comandando tudo e está tudo no seu lugar, com certeza. Ótimo final de semana, pessoal. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e até segunda-feira, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.